Aclamemos o Santo Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante uns 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos, conectados conosco nessa Santa Missa, pela Conecta ITV no YouTube, também no Facebook. Os primeiros cristãos releram à luz da Páscoa o Antigo Testamento e descobriram que a Páscoa de Jesus era o ponto que unificava todo o Antigo Testamento e que dava sentido a tudo aquilo que havia ocorrido na história do povo de Deus. Então, após a ressurreição de Jesus, surgem os evangelhos, que a partir da ressurreição são escritos revendo a história do próprio Jesus,
A ressurreição confere um sentido ao fim trágico da história de Jesus nesse mundo. Porque o fim trágico não será a última palavra, mas sim a ressurreição, que será o ponto unificante da própria história de Jesus, da história da salvação. E não é justamente isso que Jesus faz com os discípulos de Emaús? Ele amplia a interpretação da própria história da salvação aos discípulos que estavam cabisbaixos. E por isso interpretavam a história somente a partir da morte de Jesus. E não conseguiam ampliar o olhar e perceber que para além da morte de Jesus, havia o anúncio da ressurreição, que seria aí o ponto culminante da própria vida de Jesus, a ressurreição e não a morte. Então Jesus faz como que uma cura terapêutica, ajuda os discípulos a reinterpretarem a história a partir da ressurreição. E pouco a pouco o coração deles vai se abrindo. Jesus vai preparando-os para que na Eucaristia, ao partir o pão, chegando em Emaús, eles o reconheçam e retornem a Jerusalém com uma nova interpretação da história, agora interpretada não a partir da morte de Jesus, mas sim a partir da sua ressurreição. E não é verdade que muitas vezes nós também caminhamos para Emaús, quando interpretamos a nossa história, a história da nossa família, da nossa comunidade, da humanidade, a partir apenas dos nossos critérios humanos, a partir apenas dos nossos pontos de vista, muitas vezes pessimistas. Precisamos reinterpretar a história à luz do quê? Da fé. E reinterpretada à luz da fé, a história humana se amplia, se torna o quê? História da salvação. Então nós fazemos parte dessa grande história, a história da salvação, que na verdade começa lá na criação do mundo e culmina na ressurreição. Então hoje, nesse terceiro domingo da Páscoa, que à luz da ressurreição reinterpretemos também nossas histórias pessoais, as histórias da nossa família, das nossas comunidades, do nosso Brasil. Inclusive hoje, para nós cristãos, é um dia histórico, pois há 520 anos atrás, há 520 anos, no dia 26 de abril de 1500, o Frei Henrique Soares de Coimbra, lá em Porto Seguro, na Bahia, celebrava a primeira missa no Brasil. 520 anos de história do cristianismo no Brasil. Agradeçamos a Deus, porque a fé chegou à nossa terra e chegou também a nós nos dias de hoje, em pleno ano 2020. E nós sabemos que hoje a história está nos desafiando. Estamos diante de uma pandemia. A própria história do Brasil novamente nos desafia. Toda essa efervescência política. Mas não podemos perder a esperança. O final não será nunca o trágico. Não será nunca a morte, mas sempre a vida. Sempre a vitória do amor, da vida. Porque Jesus venceu o mundo, ressuscitando. Então não nos desesperemos diante dos sinais de morte. Quem tem fé, enxerga mais longe. Quem tem fé, vê nos meandros e vicissitudes da história
algo que a ultrapassa, a presença de Deus, a história da salvação. E quantas vezes também olhamos nossa história cabisbaixos, não entendemos muitas coisas, aprendamos a reinterpretá-la à luz da fé. Quantas vezes na nossa vida aconteceu algo que nós não entendemos naquele momento, porque Deus permitiu, e um tempo depois, com o distanciamento, conseguimos entender. Então não nos desesperemos, a nossa história tem um sentido, porque Deus é nosso companheiro, caminha conosco, como caminhou com os discípulos de Emaús, ouve nossas histórias, nossas interpretações limitadas, e nos oferece a sua presença, a presença do ressuscitado, que ilumina e dá um sentido mais amplo à nossa história. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.